Bom dia, pessoal. Começando pontualmente às 8. Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, então eu já vou começar projetando aqui o material. Então, começando aqui, agradecendo a todos que responderam a pergunta, hoje a gente tem, dos 30, né, que responderam, a gente tem 10 pessoas que ainda não fazem nenhuma utilização da inteligência artificial. Então, vamos lá para que esse cenário mude, hein, pessoal? Então, o tema é esse, né? Principalmente falando sobre chat GPT. Então, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Ariana, eu voltei para a Balancete em 2020, né? Em 2000, atuo na contabilidade desde 2012, e agora em 2024 eu migrei para a área de qualidade. E eu acredito muito no potencial da inteligência artificial para facilitar o nosso trabalho. Então, vamos a alguns combinados, né? Então, alguns combinados são: o conteúdo ele já está sendo gravado, os microfones, eles permanecem desabilitados, mas as perguntas podem ser enviadas pelo chat, que eu vou responder prontamente pelo e-mail, tá? E sem grandes expectativas, né, gente? Ministrar treinamentos não é algo que faz parte da minha rotina, então acaba tirando totalmente da zona de conforto, mas eu vou compartilhar com vocês o que eu sei da melhor forma possível. Então, o que que é ChatGPT, né? É um modelo de inteligência artificial que eles respondem a perguntas, resolvem problemas por meio de texto, de acordo com as ordens recebidas. Então, guardem bem essa palavra, ordens. Com ele, você pode aumentar a eficiência no atendimento ao cliente, que é um dos pilares em transformação na Balancete. Ele pode te auxiliar também no preenchimento de declarações e documentos fiscais, além de fornecer suporte técnico e operacional para o nosso cliente, com explicações rápidas sobre mudanças na legislação, alterações, né, na carga tributária e tudo mais. Por exemplo, sobre o último treinamento que a gente teve, eu solicitei ao ChatGPT que me trouxesse um resumo da lei complementar 214, que trata a reforma tributária. Então, ele já me trouxe ali os principais pontos, já me trouxe as fontes de busca. Então, sabendo direcionar, é um trabalho muito legal que eles desenvolvem. Então, agora, aqui a gente tem alguns modelos da inteligência artificial. Então, vou começar pelo Gemini, que é esse que nós temos aqui disponível na nossa barra de tarefas do Gmail, tá? Então, ele já está disponível aqui para gente. Acho que todo mundo já deve ter visto a Meta, né, que fica na barrinha de pesquisas do WhatsApp. Se você tem a assinatura do Microsoft 365, você já deve ter visto esse logo aqui, que é do Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, né? Recentemente, a gente teve o surgimento do DeepSeek, que é o concorrente chinês do ChatGPT. Então, ele significa busca profunda. Ele tem algumas limitações. Por exemplo, o banco de dados do DeepSeek, ele vai até julho de 24. Então, se você precisa de alguma coisa mais recente, aí você precisa recorrer a um formato de busca, né, de pesquisa. E essa pesquisa, ela não fica armazenada. Então, se você precisa disso posteriormente, você tem que refazer a pesquisa, que aí é algo que não acontece com o chat GPT, por isso que ele é líder de mercado. Então, assim, ele foi desenvolvido pela OpenAI, que é uma empresa, ela é uma empresa de tecnologia com foco em inteligência artificial, e é o líder de mercado. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que remete é ao chat GPT. E assim, aplicação prática, o que, que eu posso fazer com o chat GPT? Você pode criar respostas rápidas, polidas, para clientes ou parceiros, que é uma coisa que eu utilizo muito. Revisar os textos para garantir clareza e tom adequado, eu também utilizo muito, muito mesmo. Buscas de legislações, né, como eu disse, da reforma tributária ou qualquer outra, elaboração de minutas de documentos, de contratos. Lembrem-se, somente de, por exemplo, eu vou fazer um modelinho ali de contrato de não informar dados pessoais, dados sensíveis. Então, por exemplo, nome, e-mail, CPF, esses dados, eles não devem ser inseridos no chat GPT, em nenhuma outra ferramenta de inteligência artificial. Eu posso transformar e-mails extensos em atas, então, quem recebeu recentemente, eu
eu mandei uma ata de OFX, então quem receber essa ata de OFX, ela foi feita, né, o texto corrido foi desenvolvido ali na reunião, mas a estruturação foi desenvolvida pelo chat GPT. Então, gerenciar listas de tarefas, de reuniões com orientações, sugerir alguns cronogramas para fechamento, por exemplo, fechamento contábil, gerar respostas rápidas ou guias de dúvidas frequentes para cliente, esclarecer alguns termos complexos, né, termos contábeis, fiscais, que seja, e criar materiais explicativos. Então, por exemplo, esse treinamento, ele foi estruturado pelo próprio chat GPT sobre o chat GPT. Então, a única coisa que ele não fez foi me informar sobre o DeepSeek, que é o concorrente dele. Mas toda a estrutura que vocês estão vendo aqui, a aplicação prática e tudo mais, a aplicação, a estrutura mesmo foi desenvolvida pelo ChatGPT. E aqui o que é muito interessante é assim, o que você precisa para dominar o ChatGPT? Você tem que saber comandar, porque ele responde a ordens. Então você precisa definir como você quer que a IA atue. Então é contabilidade, é busca de legislação, é um resumo de ato, então tem que ser muito claro, tem que dar ordens, então tem que dizer exatamente o que você quer que ela faça. Então, seu papel é aprimorar esse e-mail, deixando mais formal, polido e amistoso. Às vezes eu utilizo essa palavra amistoso, porque às vezes tem um assunto que você precisa tratar ali, mas você não pode perder a essência, mas não pode ser rude. Então, é muito interessante utilizar esse amistoso, porque realmente muda o que ele traz para a gente, né? E contextualize, então você precisa fornecer informações do que você quer que a IA te auxilie, deixando claro como você gostaria do resultado. Assim você vai ter êxito. Então aqui, esse daqui é o prompt de comando, né? Essa daqui é a telinha do chat GPT. Então aqui é o prompt de comando que a gente utiliza para dar as ordens, né? Esse daqui é o caminho, nada que um Google não resolva. E aqui, pessoal, eu sugiro que quando vocês forem utilizar, espero que todos utilizem, né? Vocês façam um login, criem a conta, façam o cadastro direitinho, é gratuito, mas ali fica registrado e aí a inteligência artificial ela começa a aprender com você. Então, por exemplo, a minha tela do chat GPT já sabe que eu trabalho na Balancete, já sabe que eu lido muito com qualidade. Então, normalmente ele acaba me trazendo algumas sugestões que ele vai aprendendo da forma que eu vou dando o joinha, né? Conforme ele me traz a pesquisa, eu dou um joinha ou não. E aí a gente vai aprendendo em conjunto. Eu aprendo bastante com o chat GPT. Vamos dar uma olhadinha na prática, como que é? Eu vou parar de compartilhar e vou acessar para vocês verem. Então, essa daqui é a minha guia do chat GPT. Então, aqui na minha guia, podem ver, ó, aqui tem muito sobre feedback, sobre comunicação interdepartamental, eficiência na comunicação. Então, está muito voltado a essa área de comunicação, que é o que eu pesquiso bastante. Recentemente eu pesquisei sobre Prolabore, então aqui eu já iniciei um novo chat. Então imaginem só que vocês receberam esse e-mail de um cliente que está saindo do nosso escritório e reclamou que está sempre corrida e já tem muita coisa para dar conta e às vezes fica chatinho lembrar com quem tem que falar sobre cada assunto. E aí, o que eu costumo fazer nesse tipo de caso? Quando eu pego um e-mail desse tipo, que eu não, assim, não é uma coisa que a gente trata todo dia, então a gente tem que ter um cuidado ali na hora de responder, né? Então eu sempre procuro começar assim, dizendo para ele qual que é seu papel, é responder esse e-mail, né? Aí normalmente, então, aqui é uma ordem, é claramente uma ordem. Então eu estou pedindo para ele responder de forma curta,
polida, formal e amistosa para esse cliente que rescindiu o contrato. Então, eu estou dando contexto para ele. Então, qual que é o contexto? Um cliente que rescindiu o contrato, que você responde um e-mail deixando claro que estamos à disposição. E aí a gente envia. Então, ele vai trazer aqui, ele já dá o assunto, já dá o nome do cliente. Então, assim, ó, agradecemos por compartilhar seu feedback por todo o período que estivemos, entendemos suas considerações e lamentamos por qualquer ponto que não tenhamos atendido às expectativas. Então, vocês veem aqui que é muito fácil a utilização, é muito rápido, e aqui você dá o joinha ou não. Então, assim, tá legal essa resposta? Às vezes eu dou só um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a resposta realmente me agradou. Caso não tenha agradado, eu dou mais um direcionamento aqui. Então, por exemplo, deixe esse e-mail mais longo, com mais detalhes, sem os detalhes, então mais longo. Então, se a gente pede ele mais longo, ele já vai aumentar um pouquinho mais a quantidade de caracteres e tudo mais. Nosso objetivo é sempre proporcionar um atendimento ágil, eficiente, seu retorno é muito importante. Então, assim, você vai dando as ordens e ele vai trabalhando, ele vai te trazendo todas as informações. Então, aqui, outra forma de utilizar o chat GPT que eu gosto muito é aqui, ó. Então, aqui ele já vai buscando, tá vendo? Ó, ele vai fazendo as buscas e vai trazer as informações. Então, ele vai trazer vários. Conforme você vai dando o direcionamento aqui, então, assim, pessoal, é ordem. Aqui vai treinar a liderança, porque aqui você precisa dar uma ordem muito clara para ele. Se você não for claro, o resultado não vai ser satisfatório. Aí você vai falar assim, ah, chat GPT não funciona. Não, funciona. Você precisa delegar, delimitar para ele assim, eu quero isso, mais isso, com esse isso eu não quero, isso tá longo, isso tá curto. Então, assim, é muito legal utilizar e eu tô aprendendo bastante. A minha escrita, pelo menos, tem melhorado muito. Porque às vezes a gente escreve e pra gente tá super claro. Só que a gente tem um conhecimento prévio do assunto, coisa que quem tá lendo o nosso e-mail não tem. Então, a escrita ela é uma parte fundamental, principalmente a gente que troca tantos e-mails. Nosso fluxo de e-mails é muito alto. Então, é muito interessante utilizar o chat GPT para auxiliar aí nessa demanda, tá bom? Eu vou voltar a compartilhar o material. Só um minuto. Então, aqui, do material, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, aqui vocês podem ver que aqui é a minha tela de novo, né? Eu tirei o print da minha tela com alguns dos casos que eu já fiz utilização. Então, aqui, ó, seu papel é escrever. Eu sempre coloco seu papel, porque eu acho que ali deixa claro o que eu estou esperando dele, o que, que eu quero dele. Então, seu papel é escrever um e-mail formal, polido, curto, se despedindo de um cliente que saiu da nossa contabilidade. Então, aqui é o contexto, sem motivo aparente, que desejamos sucesso, e o principal. Então, aqui eu sempre. A ordem é muito clara para eles. Então, aqui já me trouxe sempre prezado o nome do cliente, então aqui ele já dá esse direcionamento também para não colocar só prezado cliente, que fica uma coisa muito aleatória. Então, se você colocar prezado, o nome do cliente já deixa mais, assim, mais, não digo, mais próximo do cliente, né? Então, isso também é legal. Aqui eu peguei um exemplo, né, por exemplo, para contabilidade. Ah, está faltando documentos de janeiro para esse cliente e com isso eu não vou conseguir fechar a contabilidade. Então, aqui também ele já trouxe esse exemplo aqui. Tem que exercer a liderança com o chat GPT. Aqui também foi muito interessante esse exemplo que eu peguei do fiscal. Imagina que você está com um cliente que está em vias de sair do Simples Nacional, né, por uma questão de limite do faturamento, e esse cara falou assim, eu vou te ligar, e você tá ali inseguro sobre como gerenciar essa conversa, como lidar com esse cliente. Então, aqui eu pedi para ele, seu papel é me trazer insumos de como explicar para o meu cliente que o faturamento dele está próximo do limite e quais as alternativas que ele tem para que não haja o desenquadramento.
Então, aqui ele já me traz 4 tópicos. Primeiro é a situação atual, né, que é o risco de desenquadramento. Então, ele já traz as informações. Depois, ele traz algumas alternativas para permanecer no Simples Nacional. O terceiro ponto é se o desenquadramento for inevitável, né, o que vai acontecer. E o quarto passo, que, assim, na minha opinião, é o mais importante, que ele já te dá uma alternativa. Ele fala, olha, a melhor alternativa depende do perfil da empresa. Então, o ideal é fazer uma análise detalhada da situação financeira e tributária para escolher o melhor caminho. Então, proponha uma reunião de planejamento para revisar os números, enfatize que a antecipação é essencial para evitar impactos negativos. E aí ele ainda complementa, caso precise de um e-mail ou apresentação estruturada para o cliente, possa elaborar. Então, assim, ele dando a ordem, ele já vai te trazer as informações que você precisa. Então, eu acho muito legal. Eu uso todo dia. Eu tenho que abrir 3 abas diariamente. 4, na verdade. Então, é a do e-mail, a do BSNet, a do 3CX e a do ChatGPT. Todos os dias eu tenho que abrir essas 4 abas, porque é com que eu trabalho. Então, o ChatGPT, para mim, é fundamental. Então, aqui eu tenho mais um exemplo que eu utilizei recentemente, que eu não sabia como funcionava o repasse de aluguel para o exterior. Então, eu já dei o contexto aqui. Eu falei, olha, me explica como funciona a contabilização de repasse de aluguel para o exterior. A empresa administradora do imóvel precisa emitir notas ou recolher e detalhe essa operação na escrituração contábil e fiscal. Então, assim, eu sempre tenho que deixar muito claro o que eu estou esperando. Então, eu queria ver tanto o impacto contábil quanto fiscal. Eu precisava ter essas duas versões. E aí ele me trouxe um super material e eu achei muito interessante. Aqui também fala sobre a ata. Quando eu participei da reunião de OFX, a gente foi elaborar a ata. Então, assim, a minha ata de OFX, ela ficou em texto corrido. Que ali, conforme as coisas iam acontecendo, eu já ia anotando, ia digitando. Então, quando eu faço ata, eu sempre gosto de deixar uma ordem a mais, que é deixe o mais fiel ao que foi informado. Eu não quero que ele mude o sentido daquilo que foi determinado, porque quando você faz uma ata de reunião, você está detalhando os combinados, os encaminhamentos de uma reunião onde participaram outras pessoas. Então, é muito importante que o sentido, que ele não mude, porque às vezes ele acaba mudando, às vezes você, por exemplo, eu fiz um teste dando o e-mail daquele cliente e eu não expliquei que era um cliente, então ele entendeu que era uma comunicação interna e ele fez um e-mail, uma resposta gigante. Então, aqui, sempre quando eu trato de ata, eu peço para deixar fiel, porque eu não posso mudar o que as pessoas disseram, de forma alguma. Então, eu trabalho mais as conjunções e os erros de português, porque conforme você está ali digitando, às vezes pode acontecer. E aqui o último, que foi o formulário de avaliação do treinamento que vocês receberam. Então, assim, eu pedi para ele, eu falei, olha, seu papel é criar um formulário de avaliação de treinamento, deve ser um formulário de, no máximo, 7 perguntas. E qual é o objetivo? Saber se foi útil o treinamento, se a equipe achou tempo suficiente, se tem algum tema que eles sugerem. Então, ele elaborou todas as perguntas, eu li, vi se aquilo estava bom, se não estava, Ctrl+C, Ctrl+V, está pronto o formulário. Então, assim, é muito importante a leitura, a validação do que ele trouxe, que aí você vai ter ciência se aquela tua regra, aquela tua ordem fez sentido, se é realmente aquilo que você gostaria. E aí tem os botões de gostei e não gostei, e aí ele vai aprendendo com você. O que eu deixo muito claro é assim, a minha escrita está melhorando, porque você vai, conforme você vai, ele vai te dando algumas informações, por exemplo, às vezes eu colocava assim, veja online no BSNet, hoje não. Acesse nossa plataforma online, BSNet e tudo mais. Então, assim, muda, acaba mudando. E aqui eu queria trazer para vocês sobre o Gemini, né? Mudando agora do ChatGPT para o Gemini, que é o que está disponível no nosso e-mail, que eu achei muito legal. Sabe aqueles e-mails enormes que a gente recebe, que eles começam a se perder ali dentro de outros, porque muitas pessoas utilizam, eu também utilizo assim, o Gmail em formato de conversa. Então, ele vai aglutinando todas as conversas sobre aquele mesmo assunto, um abaixo do outro. Então, você pode utilizar isso aqui, ó, resumir este e-mail. Então, aqui na lateral, se você clicar nesse ícone aqui, ele vai trazer para você, olá, Ariana, posso ajudar? Então, você coloca aqui, ó, resumir este e-mail com mais detalhes,
ou listar as ações necessárias. Então, ele traz um resumão daquela troca de e-mails infinita, que aí você não sabe mais nem se tem alguma coisa para você fazer ou não. Então, utilizem esse recurso aqui, que é muito legal. Eu gostei bastante e eu tenho utilizado. Quando eu vejo um e-mail que é muito grande, eu utilizo sim, até mesmo para estar conhecendo a ferramenta, né? Eu já utilizei o Gemini, o Copilot e o ChatGPT. Quando a gente fala de trazer textos, de trazer informações, a busca do GPT ele é mais rápida. Mas o Gemini também pode nos auxiliar, já que ela está vinculada ao nosso e-mail, que é uma coisa que o GPT não vai ter acesso. Então, assim, utilizem essas ferramentas para melhorar o nosso dia a dia. Tenho certeza que a inteligência artificial pode contribuir. E falando um pouquinho sobre respostas personalizadas, a minha sugestão é, para quem nunca utilizou, começa pelo mais simples, que é fazendo as respostas de e-mail. Porque, assim, respostas, para você conhecer a ferramenta, para você se habituar, e as respostas personalizadas, elas garantem uma comunicação mais rápida, eficiente com os clientes, e assim, não falo, quando eu falo de clientes, eu não falo somente dos clientes externos. Os clientes internos são tão importantes quanto os externos, porque todos nós temos demandas uns com os outros. Então, nós somos clientes também. Então, a partir do momento que alguém me solicita alguma coisa, aquela pessoa é meu cliente. Pode ser um cliente interno, mas ela é meu cliente. Então, eu preciso atender de maneira satisfatória, de maneira polida, de maneira fluida, para que ela entenda o que eu estou falando, porque é como eu disse, eu tenho conhecimento prévio do assunto, mas a pessoa às vezes não tem. Então, eu não posso responder um e-mail para mim. Eu tenho que responder um e-mail para o outro. Então, sempre que eu faço um e-mail, o que eu gosto de fazer? Leitura. Então, eu faço a leitura daquele e-mail antes de eu mandar. Se eu entender aquilo que está sendo proposto, eu envio. Se não, eu procuro melhorar. Porque às vezes a gente escreve de uma forma que a gente entende, mas será que o outro vai estar entendendo da mesma forma? E a gente sabe que mandar um e-mail, a forma que eu mando não é a forma que o outro recebe. Então, essas interações com o chat GPT também ajudam nisso, a dar mais clareza. Então, é uma coisa também que eu peço, dê mais clareza a esse e-mail, mais formalidade, mais profissionalismo, mas a clareza também é muito importante. E aqui tem alguns cuidados e limitações, né, para a gente utilizar qualquer inteligência artificial, tá? Não somente o chat GPT, mas qualquer inteligência artificial. As informações geradas, elas devem ser sempre revisadas, especialmente em questões técnicas ou legais. Então, assim, fez a pesquisa, tem alguma dúvida? Aciona a pessoa daqui da Balancete ou qualquer outro local que tenha conhecimento sobre aquilo para validar, se ficar com alguma dúvida. Então, assim, sempre é importante ler. Não só o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? É importante sempre ler o que ele te trouxe, ver se aquilo faz sentido com o que você está precisando naquele momento. A ferramenta não substitui a análise crítica de um profissional, então tenham criticidade na hora de analisar as respostas que vêm da inteligência artificial. E o ChatGPT, ele não tem acesso em tempo real a dados financeiros ou legislação atualizada sem o input do usuário. Então, assim, teve uma mudança hoje, se você pesquisar uma mudança hoje, vamos colocar um exemplo lá de ITCMD ou distribuição de lucros, teve uma mudança hoje. Não é que você vai pesquisar no ChatGPT hoje e ele já vai te trazer um resumo sobre isso. Ele precisa de um tempo de aprendizado, de busca, né, sobre aquele tema, para depois ele te trazer as informações. E a privacidade dos dados, né, que eu acho que é muito importante, que tem que ser sempre respeitado. Então, não inserir dados sensíveis ou confidenciais. Então, endereço de e-mail, nome, telefone, CPF. Quer fazer uma análise, por exemplo, eu precisei fazer a análise de um contrato. Eu tirei as partes, né, que continham os dados e tudo mais, e coloquei a essência do contrato, que eram as cláusulas XYZ, e aí ele me trouxe um resumo de multa, de juros, de não sei o quê, de tudo isso que eu precisava saber, mas os dados sensíveis eu retirei, tá? E chegamos ao fim. Então, como mensagem final, o que eu deixo para vocês? Não adie o exercício de pensar, de analisar, de revisar, contextualizar e pesquisar, seja na vida ou no uso da inteligência artificial. Conheça cada vez mais a inteligência artificial e as tecnologias no geral, que aí você vai poder utilizar como aliadas no processo e não como ferramentas
finais que vão te entregar o trabalho pronto. Isso não. E questione as soluções que elas trazem e confronte se aquilo realmente faz sentido, se são as melhores e se deve descartar ou aprimorar diante do contexto utilizado. Ao adotar essas medidas, você estará aprendendo e crescendo continuamente. E aí você não vai precisar temer qualquer tipo de inovação que ameace substituir as pessoas ou o emprego. A tecnologia é uma aliada, mas o pensamento crítico é insubstituível. Questione, aprimore e evolua sempre. E conta comigo nessa jornada. Se vocês precisarem, podem me acionar, tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Um ótimo dia, pessoal.